Bem, meus irmãos, nós voltamos aqui, dando sequência à questão da teologia de Paulo, e agora nós vamos falar da soteriologia, da salvação. Nesses assuntos, como nós falamos no início, recapitulando rápido aqui, a teologia de Paulo, ela tem três... As mãos agora. Ele está aí. Ok, obrigado. A teologia de Paulo, ela tem três pilares, como nós falamos, três colunas. Primeira, a coluna missionária, onde ele funda as igrejas. Segunda, ela tem a coluna das epístolas da prisão, que ele agora orienta doutrinariamente comportamento e ética. E em terceiro lugar, nós temos as epístolas pastorais, que é aquelas orientações aos pastores das igrejas. Ok. Na teologia de Paulo, a grande questão está toda ela na carta aos Romanos, quase toda ela, né? Exceto as orientações pastorais, que estão nas cartas de Tito e Timóteo, e exceto as pastorais, vamos entrar em cartas específicas falando de orientações éticas para a igreja, não é? Ok, nós vamos falar agora sobre um assunto que é a soteriologia na teologia paulina, na teologia de Paulo. O nosso texto é Romanos capítulo 9. Romanos capítulo 9. Quando a gente fala de Romanos capítulo 9, é muito importante entendermos um primeiro princípio antes de entrar nesse texto. A Bíblia no original, ela não tinha capítulos e versículos. Ela só foi dividida por um erudito, no ano de 1250, por um cardeal chamado Hugo Cher. 1250 foi dividido em capítulos e versículos. Os capítulos e versículos foram colocados para melhor estudo, achar, encontrar. Não tem nada de errado com isso, mas originalmente ela é escrita em rolos, em pergaminhos, e tinha chamadas seções. O que é uma seção? É onde começa um assunto e onde ele termina. Então, o capítulo 9 é uma seção completa, 9, 10 e 11. Essa seção, capítulo 9, 10 e 11, ela é uma seção que ela termina, o capítulo 8 termina uma seção. Tanto é que o capítulo 8, o próprio capítulo 8 já é a conclusão de uma sessão que tinha sido iniciada por Paulo falando sobre o pecado. E ele, no capítulo 8, versículo 1, ele fala, portanto, um indicativo de conclusão, portanto, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Então, aí fala que na segunda carta, então, ele está concluindo o assunto. E aí no capítulo 9, versículo 1, você lendo os primeiros versículos, você vai entender claramente que Paulo está começando uma sessão. E a prova que essa sessão do capítulo 9 termina no capítulo 11, note os últimos versículos do capítulo 11. O capítulo 11 começa assim, Paulo falando, versículo 33 do capítulo 11, findando essa sessão. Ó profundidade das riquezas, tanto da ciência quanto da sabedoria, ele vai falando, porque tudo é para ele, por ele, versículo 36, porque dele e por ele são todas as coisas, glória seja ele eternamente, vai usar a expressão amém. Então, essa expressão amém, ela está nos originais, amém, significa, acabou essa sessão, mas o livro não terminou ainda, tem o capítulo 12, vai começar agora um outro assunto. Então, quando a gente, isso em termos de interpretação bíblica, de entender a Bíblia, o texto da Bíblia, é muito importante se a gente entender que o capítulo 9 ele não está solto. O capítulo 9 ele precisa de ser interpretado à luz dos seguintes, porque nós começamos a construção do estudo da teologia paulina usando uma expressão, ironia. Se você pegar o primeiro vídeo, você vai ver que nós falamos que Paulo, ele usa muito essa expressão irônica, ele usa ironia. O que é isso? São perguntas retóricas que Paulo faz. Primeiro pergunta de uma maneira irônica, para depois ir respondendo. É uma forma de construir argumentos e de construir teologia, de levar
as pessoas a pensarem teologicamente falando. E Paulo ele usa esse recurso didático, ok? Romanos, predestinação fatalista, capítulo 9, o livre-arbítrio. Plano de Deus para Israel e gentios seria o tema geral do capítulo 9, que abarca o capítulo 9, 10 e 11. Tratam, respectivamente, do passado, do presente e do futuro de Israel, relacionando com gentios. Precisam ser estudados esses capítulos harmonicamente, juntos, pois é uma seção. Isto é o que nós veremos a seguir. Primeira coisa que a gente vê no capítulo 9 é a tristeza que Paulo tem por causa dos seus irmãos gentios. Dos versículos 1 até o versículo 6, a gente vê Paulo falando isso. Note, lendo aqui o versículo, Paulo começa dizendo assim: em Cristo digo a verdade, não minto. Ele começa primeiro colocando Cristo no centro, como é sempre, mais uma vez. E versículo 3 ele vai falar: pois eu mesmo desejaria ser separado de Cristo por amor dos meus irmãos, que são meus compatriotas segundo a carne, são israelitas. Aqui, do versículo 1 até o 6, parece que Paulo lembra a oração de Moisés, quando ele desce do monte, quando as pessoas fazem o bezerro de ouro, que Moisés fala: Senhor, risca o meu nome no livro da vida. Parece que Paulo ele tem em mente esse texto, e ele fala: eu queria ser assim. Ele usa essa expressão queria. Depois, portanto, desejaria ser anátema, né? Algumas traduções falam isso, rejeitado por amor a Cristo. Por quê? Por que Paulo faz isso? Porque dos filhos de Israel é que descendiam a glória, o conserto, o culto, as coisas. Então, portanto, mas depois parece que Paulo desiste dessa ideia, pois descobre que os vasos da ira, ou melhor, os vasos da misericórdia, não são apenas israelitas. No contexto nós vamos ver aqui, versículo 6 vai falar o seguinte, versículo 6: não que a palavra de Deus haja falhado, pois nem todos que são Israel são israelitas. Versículo 26, Isaías clamava acerca de Israel: ainda que o número dos filhos de Israel seja como a areia do mar, remanescente é que será salvo. Então, parece que Paulo ele fala: eu desejaria. Ele não fala eu desejo, ele fala desejaria. Quer dizer, uma coisa que não vai acontecer. Por que ele usa essa expressão desejaria e não desejo? Porque Paulo, então, ele faz só esse argumento para chamar, aquilo que eu falei, ironia, pergunta retórica, para poder chamar a atenção dessas pessoas que são israelitas, que estão confiando no conserto. E Paulo então vai dizer que não pode ser assim. Entendendo um pouco, ele vai falar: só o remanescente é que será salvo. Então vamos entender um pouco o que é isso, remanescente, aqui no versículo 6. No versículo 27 nós temos o termo remanescente, que vem do grego. O termo vem do grego, esse termo, remanescente. Também a palavra em hebraico, shar, né? Ambos significam o que restou, o restante, o resíduo, a sobra, remanescente, com a ideia de que alguém que prevaleceu até o fim, o restante que ficou fiel. Alguém desejará obedecer, alguém que deseja obedecer o chamado, alguém que deseja obedecer o chamado. Note que no versículo 6, voltando ainda: não que a palavra de Deus haja falhado, pois nem todos que são Israel são israelitas. E ele vai continuar: nem por ser descendência de Abraão são todos filhos, pelo contrário, em Israel será chamada a tua descendência. Eu vou explicar com mais calma esses versículos. Fica claro que mesmo alguém sendo escolhido por Deus poderá não prevalecer, não perseverar e, portanto, rejeitar, não tornando esse remanescente. Porque remanescente significa aquele que permanece até o fim, aquele que ficou até o final. Mas de que forma o remanescente obedece? Como? Por quê? Remanescente seria uma preservação de qual tipo? Né?
Aí eu coloco aqui duas figuras. Um como um Deus, assim, como se a gente fosse tipo bonecos, e outro numa encruzilhada que a pessoa precisa tomar uma decisão, se fica mesmo até o final naquela situação ou se sai. Põe diante de ti a vida e a morte, a bênção e a maldição, escolhe, pois a vida para que vivas. Diz o texto de Deuteronômio 30, versículo 19, só para a gente ir pensando um pouco nessa questão do remanescente. O Senhor disse a Caim: por que tirastes? Por que decaiu o teu semblante? Se fizeres o bem, não serás aceito. Se fizeres o mal, o pecado jaz à tua porta. Aí ela fala, olha a expressão: sobre ele será o seu desejo, agora, mas sobre ele deves dominar. É interessante a gente ver isso, porque às vezes a gente quer anular o livre-arbítrio das pessoas, as escolhas, mas aqui está falando depois da queda. Caim, ele viveu depois da queda. Adão e Eva tinham pecado, já foi depois da queda, porque alguém diz que nós perdemos o livre-arbítrio na queda. Mas aqui nós vemos Deus se aproximando de Caim, e Deus fala com Caim assim: o pecado jaz à tua porta, sobre ele você, Caim, deve dominar. E a pergunta é: nós temos condição de dominar o pecado? O pecado bate na nossa porta, nós temos condições de fazer isso? Se nós não temos, por que Deus falou uma coisa dessa com Caim? Deus então estava brincando com Caim? Deus fala uma coisa que Ele mesmo sabe que nós não temos condições de fazer, então é que Ele fala, então Ele mente para Caim? O que Deus faz? Por que Deus fala? Por que dessa expressão? Por que dessa expressão? O homem não é autossuficiente por si só sobre o pecado, não vence o pecado por si mesmo, ele precisa contar com a ajuda de Deus, do Espírito Santo. Mas como é que isso acontece? Deus não está equivocado ao dizer: mas sobre o pecado deves dominar. Aqui trata-se da responsabilidade e não da capacidade. Note, eu vou explicar novamente. Aqui, quando Deus fala para Caim sobre ele deve ser, você deve dominar, não se trata de Deus falando você, a capacidade não estou falando de capacidade sua, eu estou falando de responsabilidade. É muito importante entender isso. Trata-se não de capacidade, mas sim de responsabilidade. Um exemplo: não tenho capacidade de evitar o roubo do meu carro com o vidro aberto, estando eu ausente. Se eu estiver ausente, o vidro está aberto, eu não tenho capacidade de poder evitar o roubo, mas tenho a responsabilidade de fechar o vidro, usar o que me é disponibilizado, alarme, chave, etc., como ferramentas de ajuda. O Espírito Santo não é ferramenta, mas é o nosso consolador, é Ele que nos ajuda a vencer o pecado, e aí nós temos a responsabilidade de dominá-lo. É fundo esse negócio. O que levou o Adão a não pecar não foi a natureza pecaminosa, pois ele não a tinha, a natureza pecaminosa. Adão, antes do pecado, não tinha natureza pecaminosa. O que ele tinha? Ele tinha natureza humana e desfrutava de uma comunhão total com Deus. Ele não tinha natureza pecaminosa. Então por que ele pecou? Por isso que Jesus é chamado de segundo Adão, porque o primeiro Adão não tinha natureza pecaminosa e pecou. Então fica provado que não é a natureza pecaminosa que nos leva a pecar, é mais uma desculpa nossa. Então é o livre-arbítrio, é a falta de responsabilidade nossa. Nós queremos, nós pecamos porque nós queremos mesmo. Às vezes nós não admitimos, mas não esqueçamos que nós estamos engodados. A palavra engodar é como a cobra que hipnotiza, atraído. Mas a gente vai. Não é a natureza pecaminosa que leva a gente a pecar. Volta a falar. Não é a natureza pecaminosa, porque Adão não tinha e pecou. A gente peca. A gente peca porque temos livre arbítrio. Se não tivesse, não pecaria. Se fosse robô, não pecaria. Os animais não pecam. Então, vamos analisar um pouco a respeito dessa escolha de Deus. Então, os versículos aqui. Mas o que nós poderíamos usar então? O que seria então? Pode nos ajudar? O que nos leva a pecar? Por exemplo, nós temos a natureza. Sim, nós temos.
Natureza. Mas Adão não tinha natureza. Não tinha. Né? O professor disse. Não tinha natureza. Ele tinha natureza humana, não tinha natureza pecaminosa. Não tinha natureza pecaminosa. Certo. Mas pecou. Mas pecou. E levou a gente a pecar também, por consequência disso. Jesus é chamado de segundo Adão porque ele não tinha natureza pecaminosa, tal como Adão também não tinha. Por isso que ele tem total legalidade de morrer no nosso lugar. É muito. O apóstolo chega a dizer que o que eu quero fazer, o bem que eu quero fazer, eu não faço. E o mal, isso que eu faço. Não está parecendo aí que ele não tem controle da situação? Parece. Não parece? Parece. Parece que ele não tem controle da situação. Esse é um dos textos do Sr. Joás, complexo também da teologia de Paulo. A questão é, Paulo está falando de si mesmo? Paulo está falando dele no início da sua fé? Ou Paulo está falando de alguém que ele conhece e ele está usando isso como uma figura? Então, essas três perguntas, no mínimo, cabem nesse texto. Quando eu penso em fazer o bem, ele está falando dele. Mas em que fase da sua vida ele está falando? Não é? A fraqueza da carne dele, ele reconhece. Eu acho que uma das coisas que eu gosto muito no apóstolo São Paulo, certo, foi ele não mascarar que ele é um homem pecador. Não que os outros tenham mascarado, mas os outros não gostam de falar muito. Ele não, ele dá as caras. Ele dá as caras. A ponto no final ele dá um grito. Ele grita, ele fala assim: ai de mim! E depois ele diz: miserável. É isso mesmo. Homem que sou. Quem me livrará do corpo dessa ira? Quem me livrará do corpo dessa morte? Então, porque isso vai produzir essa morte. E aí ele é o pregador do Evangelho e a única saída é por Jesus Cristo. Mas neste contexto, o senhor, por favor, pode continuar com minha cabeça funcionando. Então, pastor Joás, isso está no capítulo 7 de Romanos. E essa sessão, ela termina no capítulo 8. Aí a conclusão dessa pergunta que o senhor me faz está no capítulo 8. Portanto, nenhuma condenação para aquele que estão em Cristo, já que não andam segundo a carne. Porque esse homem que ele está falando lá atrás era um homem que ainda há muita influência da carne nele. Mas se eu for guiado pelo Espírito, já não sou mais assim. Que não anda segundo a carne, na sua opinião, professor, um parênteses. Não anda segundo a carne, mas segundo o Espírito. Isso consta nos originais, no seu conhecimento? Sim, como por que alguns escritores omitem isto? Mas talvez eu não entendi a pergunta. Nenhuma condenação lá para os que estão em Cristo Jesus. Que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Muitas traduções, muitos não usaram esta expressão. Andar? Se refere ao termo andar? O texto bíblico, certo. Porque nós estamos tratando. Portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Como é que está a vossa tradução? Porque essa tradução. Para os que estão em Cristo Jesus. Para os que estão em Cristo Jesus. Esse é a King James. King James. E o 2? Porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus se livrou da lei do pecado e da morte. Ok. Portanto, aquilo que a lei foi incapaz de realizar para ser fazer pela natureza, por estar enfraquecida pela natureza pecaminosa, que aquilo que a lei fora incapaz de realizar, por estar enfraquecida pela natureza pecaminosa, continua. Aí agora o que ele vai fazer? Deus o fez enviando o seu próprio Filho à semelhança do ser humano pecador como oferta pelo pecado e assim condenou o pecado à carne. Continua. Então, pode continuar, por favor. Para que a justa exigência da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a natureza carnal, mas segundo o Espírito. Tá bem. Ele joga cá embaixo. Essa pessoa está jogando cá embaixo. Mas não tira aquilo que eu falei com o irmão. A natureza, mas eu não tinha entendido a pergunta. Desculpa. A natureza pecaminosa. A Bíblia diz que nós fomos enfraquecidos. Nós somos atingidos. Nós somos atingidos e enfraqueceu a cara. Quando eu penso que estou fraco,
Então, mas o que eu estou querendo dizer, pastor Joás, eu peço desculpa só por causa do tempo. O que eu estou querendo dizer é o seguinte, é que nós temos a questão de colocar a culpa dos nossos pecados, da nossa inclinação, da nossa natureza pecaminosa, ao passo que ela pode influenciar a nossa natureza pecaminosa que ainda está em nós, né? Ela pode influenciar? Pode, mas ela não tem a responsabilidade total do nosso pecado. Tudo bem. É isso que eu quero dizer. Senão nós não temos controle de nada. E nem responsabilidade. Não podemos resistir. Isso. O mal com o bem, então nada de escolher, isso está escrito porque não está certo. Inclusive, há muitas pessoas que não têm muita responsabilidade. Nós somos vencidos, né, pastor? Vencidos, né, pastor? Tem muitas pessoas que não têm responsabilidade, e acaba assim, usa até esse texto de Paulo, bem que quero fazer, não faço, mas mostra como desculpa. Mas é um passo que não é assim. É como se ele fosse um controlado. É como alguém que tivesse, desculpa lá, uma incontinência de alguma situação. Isso. E não tem controle da situação. Não é assim. Não tem controle. Não é assim. Senão o sacrifício de Cristo ficaria inviável. Porque ele já fez isso por nós, né? Exatamente. Obrigado. Então, em Romanos, dos versículos, estamos no capítulo 9, dos versículos 1 até o versículo 6, Paulo ele vai dizer aqui que não são israelitas todos os que de sangue nasceram, e sim os que obedecem. É isso que Paulo está dizendo, os que obedecem. Dos versículos 6 até o 16, vai falar sobre a escolha, e aqui nós vamos falar da eleição e da predestinação, nessa parte. Deus escolheu Abraão para ser pai da nação de Israel, fez uma promessa, porém a promessa somente era alcançada se ele obedecesse pela fé. Só por ser filho de sangue de Abraão não é suficiente para herdar a promessa. No caso de Abraão, só porque ele tinha que obedecer pela fé. No versículo 8 aqui desse versículo vai dizer, isto é, não são filhos da carne que são filhos de Deus, mas os filhos da promessa são contados como descendentes de Abraão. Quer dizer, aqueles que estão na promessa, não é aqueles que obedeceram, né? A gente vai ver isso mais na frente um pouquinho. Falarei da promessa mais na frente. Agora, vamos falar sobre a escolha soberana. Como é essa escolha soberana? É importante ter conceitos claros a respeito de Deus. A gente fala assim, Deus escolhe soberanamente. Mas o que é ser soberano? O que é ser soberano? É importante ter conceitos claros. Isso é muito importante. Soberania divina, o que é? É o ato inquestionável de Deus agir em harmonia com os seus atributos, pois não pode negar a si mesmo. 2 Timóteo 2:3 fala sobre isso. Deus não entra em contradição. Então, assim, Deus é soberano, Ele escolhe, mas Ele escolhe de uma forma que Ele não entra em contradição consigo mesmo. Então, assim, Deus não pode ser justo com um e injusto com o outro. Então, quando a gente fala da escolha soberana, temos que ter em questão a justiça, ou todos os atributos. Deus, Ele escolhe, Deus elege, Deus predestina, sim senhor, mas em harmonia com todos os seus atributos. Deus não faz nada que choque os seus atributos. Ele se respeita, né? Ele se respeita. Então, como é que é essa eleição? No versículo 11, o ideal, se tivéssemos tempo para ir lendo todo o texto, mas no versículo 11 vai falar o seguinte: contudo, não tendo eles ainda nascido, está falando dos filhos de Rebeca, não tem, está falando de Abraão, de Isaac, de Esaú, Esaú e Jacó, exatamente, falando dos outros, os filhos de Rebeca. Não tendo eles ainda nascido, Esaú e Jacó, nem tendo feito bem ou mal, para que o propósito de Deus, segundo a eleição, ficasse firme, não por causa das obras, mas por causa daquele que chama. Foi isto dito a ela: o maior servirá ao menor. Como está escrito: amei Jacó e aborreci a Esaú. Como é que foi essa escolha? Como é que foi essa eleição? Então, uma coisa importante: Deus escolheu Abraão para ser pai da nação de Israel, e fez-lhe uma promessa.
Porém, a promessa somente era alcançada pela obediência, pela fé. Só por ser filho, já falei, não era herdeiro. Agora vamos lá. Como é que é essa eleição, essa chamada? A eleição é segundo a chamada. Versículos 8, nós já falamos, e 11. Deus não escolhe indivíduos, e sim povos. Nesta dispensação, Ele elegeu a igreja. A igreja é eleita. E fez promessas para ela. Os que obedecem, alcançam. Quando eu digo que Deus não escolhe indivíduos, como é que está aqui? Deus rejeitou Jacó. Deus rejeitou Esaú. Deus escolheu Jacó e não Esaú. Não, Deus não está falando da pessoa de Jacó. O texto aqui, Paulo não está falando da pessoa de Jacó. Ele está falando de uma nação. Mas como é que é isso? Há respaldo bíblico para isso, é exatamente isso que a gente vai falar. Em Gênesis, capítulo 25, e o versículo 23, esclarece isso. Vou ler aqui Gênesis, é importante ler essa passagem. Gênesis, capítulo 25. Gênesis 25, cadê? Deixa eu ler aqui rapidamente. Gênesis. Se alguém achar primeiro, Gênesis, capítulo 25, versículo 23, está escrito assim, eu achei. O Senhor disse, Gênesis 25, versículo 23, o Senhor lhe disse: 2 nações há no teu ventre, 2 povos se dividirão das tuas entranhas, um povo será mais forte do que o outro povo, o mais velho servirá ao mais moço. Note, Deus aqui, o que Paulo, um profundo conhecedor da lei do Antigo Testamento, na mente de Paulo está esse texto, estão nações. Está falando, uma das regras da interpretação, se não saber a Bíblia, interpreta a própria Bíblia. Então, como fala, eu amei a Jacó e aborreci Esaú, está dizendo que Deus escolheu a nação, o povo. É verdade, Deus escolheu Israel para que, através de Israel, todas as nações, a Bíblia fala, em ti serão benditas todas as nações da terra. Note que Deus não escolheu um em detrimento do outro. Deus escolheu Israel para que através de Israel salvasse o mundo. Jesus morreu para salvar o mundo. O plano de Deus é sempre o mundo. Deus escolheu Israel e agora vai condenar o mundo porque escolheu Israel. Não, Deus escolheu Israel para salvar o mundo. Então, não há injustiça da parte de Deus, como se Deus escolhesse um em detrimento ao outro. Deus não escolhe indivíduos. Tem 2 pessoas agora caíram no mar, e agora eu pego a boia da salvação, jogo para uma agarra e eu salvo, e a outra deixo lá. Então, quem adere à predestinação fatalista, diz que Deus escolhe indivíduos. Deus chega para aquela pessoa. Então, assim, essa doutrina, ela é dita assim, que todas as pessoas estão indo para o inferno, todas. Aí Deus, na sua soberania, resolve salvar alguns. Deus não está sendo injusto, segundo eles, porque todos estão sendo condenados mesmo. Deus apenas escolheu salvar alguns a critério dele e pronto. Mas veja bem, se todos estão na mesma condição, que Paulo fala, todos estão debaixo do pecado, todos estão. Se todos estão na mesma condição, e eu dou a oportunidade a um, e não dou essa mesma oportunidade ao outro, isso seria justo? Obviamente que não. Então, quando nós lemos esse texto aqui, que fala, eu não posso isolar, o problema de Romanos 9, é você isolar os versículos. Eu leio aqui, como está escrito, amei a Jacó, versículo 13, e aborreci a Esaú. Se eu isolar esse texto, Paulo era um judeu, o que ele tinha na mente ao falar isso? Ele está explicando, ele está fazendo perguntas retóricas. O que ele tinha na mente? O que ele estava dizendo? Qual era a intenção dele? Ele tinha o conhecimento do judeu, da nação, e ele sabia que Deus havia escolhido Abraão, para através de Abraão, salvar o mundo todo, como ele escolheu Jesus, o Messias, para salvar o mundo todo.
Compreende? Então, duas nações no seu ventre. Aqui fica claro que os personagens representam nações e povos. Igualmente se aplica a Faraó, pois esse não é o seu nome. Faraó não é o nome, sim o título que representava o rei do Egito. Ele era Sargão, o terceiro, se eu salvo erro, era o nome dele, mas o título era Faraó. Ele representava os egípcios, né? Então aqui na frente vai falar de Faraó. E a gente vai explicar um pouquinho. Amei a Jacó e aborreci a Jacó. O menor servirá ao maior. O que aconteceu é que Deus disse: o maior servirá ao menor. O maior, na sua desobediência, o maior, que era Esaú, na sua desobediência, nunca serviu o menor, sendo prepotente, rebelde e infiel. Gênesis 27, 30, 41, nós vamos ver essa questão de desobediência de Esaú, inclusive negando caminhos. Então, por isso Jacó foi amado, e Esaú não. Por quê? Porque ele foi desobediente. Deus não ama Deus ama qualquer que lhe obedece. Deus não ama qualquer que lhe desobedece. Quando Deus fala, o maior servirá ao menor, qual é o problema em servir? Qual é o problema? Ele estaria debaixo da bênção de Deus. Havia uma promessa, Deus falou antes que ele nascesse. Por que ele não entendeu isto? Esse é o plano de Deus. Então vou encaixar no plano de Deus. Ok, se Deus quer isso, amém, se Deus quer isso. Mas ele nunca fez isso. No que tange a soberania de Deus, não podemos esquecer o conceito: Deus age, escolhe, elege, mas sem negar a si mesmo, sem chocar seus atributos. Deus, entre os atributos de Deus está a justiça. No versículo 30 do capítulo 9 vai falar sobre isso. Que diremos, pois? Que os gentios que não buscavam a justiça alcançaram? Sim, mas é a justiça que vem da fé, não é a da lei. Então, a justiça está impregnada nesse texto. Também não faz acepção de pessoas. Deus não faz acepção de pessoas. O que é fazer acepção? Acepção de pessoas é quando você escolhe um em detrimento ao outro. Se um tem oportunidade, o outro também precisa ter oportunidade. Deus tinha um plano com Jacó, e Deus também tinha um plano com Esaú. O problema é que Esaú não quis obedecer o plano que Deus tinha para ele. Deus tinha um plano para um e um plano para outro. O plano de Deus com Esaú é que ele servisse. E o plano que Deus tinha com Jacó é que ele governasse, liderasse e tal. Deus determinou que isso fosse feito. Então, se Deus... Nisso aí está a soberania. Nisso aí está a soberania de Deus. Isso aí não se discute. A interpretação ele tem poder, ele é poderoso e assim. E pronto. Se Deus escolher a pessoa para ser... Mas aqui esse serviço ali não é para prejudicar. Não é. Se obedecesse, ia ser abençoado. Exatamente. Ia ser abençoado. A gente vê isso, essa questão da soberania de Deus, quando você, da escolha, do poder do livre-arbítrio, estudando o poder do livre-arbítrio, a gente vê isso nos filhos de Eli, quando Deus fala assim: eu tinha dito, há um texto lá que fala, eu tinha dito que vocês serão sacerdotes para sempre. Mas agora, diz o Senhor, longe de mim tal coisa. Então Deus rejeitou a pessoa pela desobediência. Todas as promessas de Deus, todas são condicionais, inclusive a salvação. Todas. Por isso Deus pede, entre aspas, compadecer de quem quer e endurecer quem quer, e ter misericórdia de quem quer, pois jamais prejudica um em detrimento do outro. Deus pune os rebeldes, que não atentam para a promessa, que alcança pela fé todos que obedecem. Todos que obedecem podem alcançar a promessa, e não pela escolha. A promessa é alcançada pela obediência e não pela escolha. Se você for escolhido, mas se você desobedecer, você perde a promessa. É assim que funciona. Vamos ver um pouquinho. Isso vai clareando quando a gente fala um pouco de Faraó, que aqui o texto ainda continua falando Faraó, e depois fala: vasos preparados para a ira de antemão. Vamos ver quem são esses vasos. Faraó, um vaso reprovado e de desonra por si mesmo. Ao ler o trecho, os versículos 17 a 23, devemos ter cuidado para o que aponta o contexto no Antigo Testamento. A tônica que Paulo aponta não é a escolha injusta, onde uns são de antemão escolhidos para ser salvos e outros escolhidos para ficarem perdidos.
Paulo aqui apenas enfatiza que Deus, como soberano, pode fazer o que bem lhe apraz, sem questionar. Paulo quer falar, ele quer mostrar isso. Não está dizendo que fez, mas se Deus querendo. Então, note o termo se. Portanto, versículo 17. Como diz a Escritura a Faraó, por isso mesmo te levantei, para em ti mostrar o meu poder, e para que o meu nome seja anunciado em toda a terra. O propósito é esse, para que o nome do Senhor fosse anunciado em toda a terra. Logo, pois, ele endurece quem quer e também compadece de quem quer. Versículo 19. Dir-me-ás então, por que se queixa o homem? Pois quem resiste à sua vontade? Mas, ó homem, quem és tu que a Deus implicas? Dirás a coisa formada ao que formou? Por que me fizeste assim? Ou que não tem o oleiro poder sobre o barro, para da mesma massa fazer vaso para a honra e para a desonra? E que direis, se, olha esse se aqui, eu estou no versículo 22, e o que direis se Deus, querendo mostrar a sua ira, ele não está dizendo que está mostrando, ele fala, o que dizeis se? O se, ele está levantando questões, levantando argumentos, possibilidades. Se Deus querendo mostrar, e que direis se Deus querendo mostrar sua ira e dar a conhecer o seu poder, suportou com muita paciência os vasos da ira, preparados para a perdição. É forte esse texto, né? Preparados para a perdição, a fim de que também desse a conhecer as riquezas da sua glória nos vasos da misericórdia. A pergunta é, quem são os vasos da ira e quem são os vasos da misericórdia? Quem são? Então, eu vou parar aqui um pouquinho para a gente explicar isso. O texto de Faraó está dizendo que Deus ia mostrar a sua glória, o seu poder. O fator que evidencia a justiça de Deus e seu inconstável amor são duas premissas: a misericórdia e a paciência. Os versículos 22. O versículo 22 vai falar: se Deus, querendo mostrar a sua ira, dar a conhecer o seu poder, suportou com paciência. Deus suportou com paciência. Então, misericórdia e paciência. Versículo 18 vai falar isso também. Versículo 18. O que diz o versículo 18? Logo, pois, ele pode compadecer de quem quer e endurecer quem quer, né? Então, onde está a palavra misericórdia que eu queria dizer? Vamos para onde? Que direito, se Deus queria mostrar a sua ira e dar a conhecer o seu poder, suportou com muita paciência os vasos da ira preparados de antemão, a fim que também desse as riquezas de sua glória nos vasos da misericórdia. Então aqui está misericórdia e paciência. Ambas visam dar tempo ao pecador, o transgressor, para que se arrependa. Do contrário, Faraó, que endureceu seu coração repetidas vezes, estará acumulando uma carga de retribuição pelos seus atos reprovados diante de Deus. Romanos 6:23 fala do pecado e a morte. A prova disso é que a primeira vez que aparece o endurecimento de Faraó, o coração de Faraó, foi por ele próprio. Êxodo 3:18. Que ele endureceu o coração. Aí depois você vai encontrar outras passagens falando que Deus endureceu o coração dele. Nessa palavra está aquele conceito no Antigo Testamento, em que tudo é feito por Deus. Quando Jó é tentado, nós sabemos que Satanás vem, mas Jó em algum momento atribui ao diabo? Não. No Antigo Testamento, todas as coisas que aconteciam estavam no domínio de Deus, então as pessoas atribuíam a Deus, mesmo Deus permitindo que, como no caso de Jó, Satanás fizesse qualquer coisa. Então, por isso está esse texto falando que Deus endureceu o coração de Faraó, porque Faraó estava endurecendo o seu coração e as coisas ficavam tudo no controle de Deus. Ok. Diante disso, vemos a misericórdia e a paciência, ele repetidas vezes endurecendo o seu coração, entendendo a questão de vasos da ira e da misericórdia. Deus foi paciente com Faraó.
coração duro. Deus se revelava enquanto derrama as pragas. Estava derramando as pragas, Deus estava se revelando, porque ele se achava inclusive o maior Deus do Egito. Para que houve as 10 pragas? Para quê? Qual foi o motivo? O motivo das 10 pragas foi destruir os falsos deuses do Egito. E Faraó, ele se considerava o maior Deus. Quando o filho dele é morto, e ele continuava achando-se Deus, lutando contra Deus. Mas Deus foi longânimo com ele, foi sendo paciente, se revelando. E ele foi entesourando ira para si mesmo, conforme a doutrina que nós lemos de Paulo sobre a ira de Deus. Então Deus revela quando derrama as pragas. Esse mostra a todas as nações ao redor. Por fim, depois de repetidas desobediências, o próprio Faraó se perde, morrendo no mar. O motivo não foi a escolha, e sim a desobediência. Que Moisés vai e fala com ele: ó, Deus, papapá. Viu tudo, toda a revelação de Deus, não creu, nem se arrependeu. Houve egípcios que foram salvos do Egito, que foram para o Faraó, atravessaram o povo, salvo do mar, salvo das pragas. Eles foram se perderam no caminho, mas isso é outra história. Mas eles saíram do Egito, eles foram salvos. Por quê? Porque obedeceram. Então nós vemos a graça de Deus ali, né, sendo mostrada a outros povos. O propósito de Deus não era de condenar ou matar Faraó, e sim revelar a si mesmo a Faraó e aos povos pelos sinais. Os povos vendo o que Deus estava fazendo ao redor, o Deus de Israel. Tanto é que a fama do Deus de Israel alastrou-se. Então esse era o propósito. Quando eu falei, eu escolhi para em ti anunciar o meu nome. O propósito era esse, primeiro levar para o inferno, isso aí é outra história. Deus queria revelar que ele era um Deus maior do que os falsos deuses do Egito, e sim revelar a si mesmo no Faraó, aos povos em redor pelos sinais, para que arrependessem. O texto diz que os sinais eram para terem fé, Êxodo 4:8. Faraó permanece sem fé e em desobediência. Já Nabucodonosor, depois de 7 anos, reconhece que Deus Todo-Poderoso, ele escreve Daniel 4:37. E já o caso de Faraó, ele não faz isso, ele não se arrepende, não é? Agora, pois, Nabucodonosor fala: eu, Nabucodonosor, louvo, exalto e glorifico o Rei do céu. Aleluia, glória a Deus, porque todas as suas obras são verdade, seus caminhos juízos, e pode humilhar aos que andam na soberba. Deus, ele reconhece a sua soberba e a soberania de Deus, não é? O que dizer da expressão Deus endureceu o coração de Faraó? Na teologia do Antigo Testamento, tudo está no comando de Deus, até as coisas más, no sentido de ele ser soberano, e se quiser impede todo mal. Lembra de Jó? Satanás o ataca, fragiliza, mas Jó diz: Deus deu, Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor. Isaías diz que Deus criou o mal. Então, tudo está no comando de Deus. Esta é a teologia do Antigo Testamento. Este é o sentido que Deus tem endurecido o coração de Faraó, e não como alguém que está destinado à perdição. Você consegue imaginar Deus, um Deus perfeito, santo, amoroso, criando alguém para condenar? Eu não consigo. Paulo assegura que Deus não faz acepção de pessoas. Então, como é que ele vai escolher um para ir para o céu e outro para ir para o inferno, sendo ele justo, perfeito, e não faz acepção de pessoas? Se ele escolhe um, já Deus do ventre, para ir para o inferno, logo está fazendo. Deus não faz isso. Sim. Quando eu vou dizer isso, não dentro daquilo que professo, mas dentro daquilo que ouço na discussão teológica em torno disso. Sim, sim. Não estaria, por exemplo, quando alguns teólogos ou algumas igrejas atribuem algumas denominações que creem, e eu não vou entrar nessa aula de nada de Calvino ou não, porque eles vêm depois. Sim. Mas quando fazem uma afirmação, quando estas pessoas fazem uma afirmação, dizendo, entre aspas, uma vez salvo para sempre, quando essas pessoas acusam essas pessoas que dizem isso,
não conhecendo o contexto, não estaria cometendo uma maldade? Por quê? Porque às vezes que eu ouvi essas expressões por algumas áreas que defendem isso, elas em momento nenhum dizem que Deus criou uma pessoa para o inferno. Pelo contrário, elas pregam justamente o oposto. Mas elas explicam justamente isso que o irmão falou. E em conclusão, concluindo na minha observação dessas pessoas, de que é impossível que alguém, conhecendo e reconhecendo o sacrifício de Cristo, reconhecendo que é um pecador, arrependendo dos seus pecados e aceitando a Cristo como Salvador, a partir deste processo, esta pessoa, ao usar essa expressão, dizem os que afirmam isso, não ser possível, porque esta pessoa tomou o caminho certo do que é a verdadeira predestinação. Compreende o que eu estou querendo dizer? Porque, por exemplo, há muita gente que interpreta errado quando diz: uma vez salvo, salvo para sempre. Então, dizer que o sujeito pinta essa pequena lá fora, pega, ainda vai para o inferno, na última hora Deus salva isso. Essas pessoas não dizem isso. Eu queria que alguém um dia chamasse, pegasse um escrito dessas pessoas que defendem isso até para me ajudar. Porque eu até hoje não vi. Elas, normalmente, essas pessoas descontextualizam a palavra. Porque, olha o que o irmão está colocando. Se tivesse interpretado interpretação diferente, se não fosse feita a análise, como o irmão nos lembra aqui, de que primeiro o faraó, por iniciativa própria, resolve desobedecer, Deus não vou deixar. Isso mesmo. Deus falou para você fazer isso. Eu não quero, não vou fazer isso. Vocês vão ficar aqui. Pronto, a partir deste momento, há um endurecimento dessa pessoa, por decisão própria. Isso mesmo. Pronto. A partir daí, os textos vão mostrar, até outras expressões, mas que estão linkadas à primeira decisão tomada. Correto. Então, quando alguém cita isto de alguma agremiação, não estou falando de todo, mas nós precisamos compreender e tomar muito cuidado, porque se a pessoa falar isso fora do contexto, é aí que está o erro. Aí que está o erro. Com certeza. Está correto. O erro está exatamente aí. Eu vejo a pessoa falando, às vezes assim, igual da mesma forma, a pessoa, quando vê aqui Jacó e Esaú, eles individualizam. Mas não é isso. Mas lá atrás Deus falou: duas nações a dele de você. Então, Deus está levando em conta nações, povos. E eu não estou interpretando o texto, é a própria Bíblia que diz. Hoje, o irmão tem certeza da sua salvação. Sim. Ele está pregando sobre ela, está nos mostrando sobre essa verdade. Certo. Mas, ao longo da sua caminhada, tropeça, como todos tropeçamos. Sim. A Bíblia chama isso de pecado, nós falhamos. Mas, aonde isso não vai comprometer a sua salvação? Porque o Senhor tem um início. Sim. O Senhor confessou Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador. Isso mesmo. E o que decorre dos seus tropeços, não é suficiente para abundar esse pecado, abundar e tornar o ser salvação. Porque superabundou a graça de Deus na sua decisão lá atrás. Aí entra um outro atributo divino. Então Deus não conhece isso tudo e a onisciência dele. Agora, não é porque ele conhece isso tudo que vai interferir. Sim. Eu estou na minha pegada? Sim. Obrigado. Sim. Portanto, Faraó foi levantado para que Deus se revelasse por meio da praga a ele próprio e aos povos ao redor. E não para ser condenado. Mas Faraó perdeu-se, ele mesmo se perdeu, Faraó tornou-se vaso da ira por sua incredulidade. Mas o propósito de Deus era que ele tivesse fé no Deus de Israel. Ao ver, era esse o propósito. Aí tem ali os textos da Bíblia, não dá para a gente ler agora. Deus sempre dá oportunidade. No caso de
Pilatos. Deus sempre. Foi Pilatos. Quem quiser ler, depois é Êxodo 4:8, 7:13, vai falar das oportunidades que Deus deu ao faraó para que ele se arrependesse. No caso de Pilatos, não sei se eu estou certo, é Berenice, a esposa dele. A esposa dele que disse: olha, essa noite fui afligida, pois o que ele podia? Ele teve a oportunidade. Deus é um Deus de oportunidade. Você pode escolher. Aí é diferente. É diferente. Agora, aí é isso que eu entendo. Obrigado. Uma coisa complexa nesse texto é a questão dos vasos preparados para a ira. E tem versões que falam preparados de antemão. Então vamos conhecer o que é vaso da ira e o que é vaso da misericórdia. O texto está exatamente no versículo 19, versículo 20. Mas, ó homem, quem és tu que replicas? São perguntas, não é afirmações, tá, gente? Dirá coisa formada, Paulo está usando figura. Ou não tenho lei para fazer vaso para honra e vaso para desonra? Quem é vaso de honra? Quem são os vasos de desonra? Note a palavra vasos, no plural. Vasos. Não é no singular. O fato dessas palavras vasos estarem no plural, vasos para honra e vasos para desonra, tem muito a ver com o contexto, tá? Já que sabemos que o princípio da interpretação desse texto, que Paulo está se tratando, não é de indivíduos, e sim de povos, né? Já lemos isso, Gênesis 25 e 32, e mais uma vez confirma a palavra vasos. Na sua versão fala vasos também? Vasos da ira. Versículo, versículo 21. E não tem o oleiro poder sobre o barro, para da mesma barro fazer vasos para honra e para desonra? Aí vai lá. E que direis, se Deus, querendo mostrar sua ira e dar a conhecer o seu poder, suportou com muita paciência. Aí que vem, versículo 22. Os vasos da ira preparados para a perdição, preparados. Então, vasos, versículo 22, vasos no plural. Por isso, mais uma vez, fica em consonância com povos. Vasos, não é um vaso, vasos. Note aqui o plural, que ratifica e confirma que não se trata de indivíduos, e sim de povos. O propósito aqui não é condenar ou salvar indivíduos. A pergunta é: quem são os povos, né? Os vasos da ira e os vasos da misericórdia? Quem são eles? Como explicar a frase preparados para a perdição, vasos da misericórdia que Deus preparou? Como fazer isso? Primeiro, vasos da misericórdia. Os vasos da misericórdia são judeus. Versículo 23 e versículo 24. Versículo 23 e 24 vai explicar isso. Vamos lá. A fim de que também desse a conhecer as riquezas da sua glória nos vasos da misericórdia, que para a glória já dantes preparou, os quais somos nós, a quem chamou só dentre os judeus. Note, o próprio texto está falando, somos nós, no plural, os que chamou. Dos vasos da misericórdia, o vaso da misericórdia aqui, Paulo vai dizer, os quais somos nós, a quem chamou, não só dentre os judeus. Então, os vasos da misericórdia são todas aquelas pessoas que obedecem ao chamamento. Ele chama igualmente dentro do gentil. Igualmente dentro do gentil. Exatamente. Igualmente dentro do gentil. Verdade. E quem são os da ira? Então vamos ver agora quem são os da ira. Romanos, versículo 25. Alguém pode ler aí, versículo 25? Como diz ele também em Oséias: chamarei meu povo a quem não é meu povo, e chamarei a minha amada a quem não é minha amada. Continua? Leia para mim também, por favor, versículo 29 e 30. 29 e 30. E como dissera Isaías anteriormente, se o Senhor dos Exércitos não nos tivesse deixado descendentes, já estaríamos como Sodoma e Gomorra. A que conclusão chegamos? Os gentios, que não procuravam justiça, a receberam uma justiça que vem da fé.
Ok. Romanos 9, 25, até os versículos 29 e 30. Uma nação não amada, pela sua desobediência, falta de fé em Deus. Quem são elas? Sodoma e Gomorra. Aí ele fala, ele vai usar esse exemplo, Sodoma e Gomorra, mas alcança misericórdia e justiça, mas isso é pela fé. Ou seja, ela não é escolhida. Aí ele fala, que diremos, pois? Que os gentios que não buscavam a justiça, versículo 30, alcançaram? Sim, mas a justiça que vem pela fé. Versículo 29, como dantes diz Isaías, se o Senhor dos Exércitos não tivesse deixado descendência, teríamos sido feito como Sodoma e Gomorra. Ele vai usar duas nações não amadas, vai citar o exemplo de Oséias, que a mulher desobedece várias vezes. Então, explicando ainda melhor isso, Deus não faz nada de última hora, tudo foi preparado de antemão, antes da fundação do mundo. Deus fez um plano da liberdade de escolha ao ser humano. Os obedientes, pecadores, Deus chamou de vasos de misericórdia aos obedientes, os obedientes, pecadores arrependidos, Deus chamou de vasos de misericórdia. Os desobedientes, Deus chamou de vasos da ira. Este plano foi preparado antes da fundação do mundo, Deus na sua presciência. Então deixa eu explicar isso com as minhas palavras, vai ficar melhor. Agora, é assim, como é que foi isso? A Bíblia fala, né? Vasos da ira preparados de antemão, vasos da misericórdia também. Então, antes da fundação do mundo, Deus, como eu disse aqui, ele não faz nada de última hora. Agora, não. Deus, ele tem o plano de Deus é eterno, é perfeito antes da fundação do mundo. O que Deus fez? Deus falou assim, olha, eu vou escolher, né? Deus preparou um plano. Os que obedecerem, Deus preparou um plano. Os que obedecerem, essas pessoas que obedecerem, terão o nome de vasos da misericórdia. Os que não obedecerem, essas pessoas, não importa o nome delas, não importa quem são, qualquer pessoa que desobedeça, terão o nome de vasos da ira. Hoje, através da igreja, a igreja é eleita. Então quem é a igreja? Usamos como metáfora o comboio. O comboio é a igreja, é o comboio da salvação. Ela passa na porta de todas as pessoas, o Deus da oportunidade. A pessoa entra no comboio, ela entrando, ela ouvindo, tanto é que Deus fala, os que chamou, aos que conheceu, os que chamou, ele chama. As pessoas que entraram nesse comboio são as eleitas. E as que não quiserem entrar, também são eleitas nesse sentido. Deus já preparou tudo, as que não quiserem entrar, elas são os vasos da misericórdia, da ira. Elas não quiseram entrar. Então, no plano de Deus, Deus falou, eu vou dar um nome, uma nomenclatura. Os que obedecerem, tanto é que falou assim, se Deus não tivesse deixado o remanescente, lembra que remanescentes são aqueles que perseveram em obedecer. Quem é aquele que resta? Aquele que resta. E então, essas pessoas que perseveram, ficam ali obedecendo e tal. Deus tem um plano. Aquelas que ficam obedecendo, aí Deus olha e fala, vocês que obedeceram até o final são os remanescentes. Então, independente se é de judeu, se é de gentil, esse remanescente é que será salvo. Este plano de Deus foi preparado antes da fundação. Note, vasos no plural. Não se trata de indivíduo, de qualquer pessoa, e sim de qualquer pessoa que livremente recusa obedecer os planos e decretos de Deus, resistindo a Deus conforme. Aí a questão é, as pessoas pegam aqui nesse versículo versículo 19 de Romanos, de meás então, por que queixa ainda? Pois quem resiste à vontade de Deus? Uma pergunta retórica. Quem resiste à vontade de Deus? Aí as pessoas isolam esse versículo. Quem resiste? Você acha que um homem miserável, pecador, vai resistir à vontade de Deus? Rapaz, se Deus quiser, Deus chega assim, a pessoa... Não é bem assim. Não é bem assim. Eu explicando isto a um amigo, um colega estudiosíssimo, calvinista, muito respeito a ele, nós conversamos sobre esse assunto, e eu falei assim, Deus não obriga ninguém a ser salvo.
A oportunidade é igual para todos. Uns rejeitam, outros não. Então Deus deu ao homem o livre-arbítrio. Então Deus respeita. Aí ele falou: agora foi a bobagem que você falou. Você está me dizendo que Deus respeita um cachaceiro, macumbeiro? Eu falei: não, Deus não respeita o homem macumbeiro nem cachaceiro. Deus respeita Ele próprio, porque Ele deu o livre-arbítrio. E quando Deus não o obriga a ser salvo, Deus está respeitando a si próprio. Si próprio que Ele está se respeitando. Ele deu, Ele não toma na marra. Ele deu. E agora, se a pessoa resolve afastar-se de Deus, macumbeiro, sei o que seja, ela vai arcar com as consequências. Isso aí já é uma outra história. Então Deus respeita a si próprio. Deus, Ele respeita Ele mesmo, e então Deus não obriga. Agora, o ser humano pode resistir à vontade de Deus no que se relaciona à salvação? Pode, porque a salvação é uma oportunidade para Ele mesmo. Ele que deixa de ganhar o privilégio que Ele teria, que Deus está oferecendo gratuitamente a Ele, Ele está rejeitando. Deus não está perdendo nada, é Ele que está deixando de ganhar, o homem miserável. E a Bíblia diz que o homem resiste assim. Alguém fala: alguém pode resistir ao Espírito Santo? Sim. Atos, no capítulo 7, e o versículo, Atos, capítulo 7, versículo 51. Vou ler esse texto, e eu já estou concluindo essa parte. Atos 7, versículo 51. Homens de dura cerviz, incircuncisos de coração e ouvido, vós sempre resistis ao Espírito Santo, assim sois como vossos pais. O contexto desse texto aqui está falando de Israel, desobediente, que tinha escolha de Deus, mas que não entrou na terra. Eles foram chamados, foram escolhidos, mas perderam a salvação, porque eles resistiram ao Espírito Santo. Assim vocês estão resistindo ao Espírito Santo. Está na Bíblia, é um texto da Bíblia. Como vossos pais também o fizeram. Depois Lucas 13 e 34. Lucas 13 e 34. 34. Diz assim: Jerusalém, Jerusalém, que mata os profetas e apedrejas os que te são enviados. Quantas vezes eu quis ajuntar os teus filhos, como a galinha junta os seus pintainhos debaixo das asas, mas vós não quisestes. Eu quis, mas vocês não quiseram. É claro isso. Não tem como se livrar disso. Não tem como. Então, os vasos, quem são os vasos da ira? São aqueles que livremente, por si próprios, resolvem desobedecer. E como eles são responsáveis, lembra que Caim, que Deus fala com Caim: Caim, cabe a você, então é da tua responsabilidade dominar o pecado. Não é que você tenha aquela condição, mas Deus não apareceu para falar com ele. Deus não cortou o relacionamento com Caim, mas Deus falou: cabe a você dominar. Mas Caim não dominou. Como ele não dominou, aí ele se afastou de Deus. Responsabilidade dele. Deus falou: a responsabilidade é tua. Nós somos seres responsáveis. A responsabilidade do homem é uma coisa séria. Ela é tão séria que pode levar o homem a alcançar a salvação que é oferecida por Deus gratuitamente, não de graça. Deus dá ao homem gratuitamente, mas foi pago um alto preço. Quando a gente compra um presente para dar um amigo, o amigo ganha de graça, mas se eu dei, eu paguei por ela. Toda prenda, todo presente custa um preço. A salvação é um presente que Deus nos dá, glória a Deus, gratuitamente pela sua graça, mas custou um preço que ninguém conseguia pagar. E o Senhor nos dá, e nós só alcançamos pela fé no sacrifício de Jesus Cristo. E o comboio da salvação passa na porta. Por isso a obrigação da igreja de pregar a salvação, né? Mas as pessoas podem aceitar ou podem recusar, né? Então daí os vasos da ira, que são aqueles que desobedecem, vasos no plural. E os vasos da misericórdia são aqueles que obedecem. E assim Deus escolheu quem não estava debaixo da escolha. Versículo 25, Romanos
Romanos, versículo 25, quem é essa pessoa? Deixa eu voltar, Romanos 8, 9, versículo. Pois o Senhor executa. Versículo 25, cadê? Como diz em Oséias, chamei a um povo que não era meu povo, e amada que não era amada. Note, Deus escolheu quem não era vasos, mas porque a pessoa obedeceu, como ela obedeceu, ela passou a ser a amada. Quem não era amado, quem não era escolhido. Então é muito interessante isso. Significa Deus ele dá oportunidade. Chamei a amado, significa que Deus chama tanto quem é escolhido como quem não é. Quem era escolhido, já era chamado, certo? Mas quem não era? Chamei a quem não era. Então, esse texto, ele conclui-se, o oleiro e o barro, a escolha implica em um ato livre do homem, sem perseverar em obedecer, quer praticar a fé até o fim, que é o remanescente. Os gentios, não judeus de sangue, alcançaram pela fé, enquanto que os judeus perderam por confiar nas obras. Versículo 30 e 31. Romanos 9 só termina no capítulo 11, é aqui que eu quero chegar. Veja a conclusão de Romanos 11 e o verso 32, versículo 32. Romanos 11, 32 é claro como o dia. Diz assim: pois Deus encerrou a todos debaixo da desobediência, a fim de usar de misericórdia para com todos. É forte essa expressão. Portanto, Deus encerrou a todos. O que significa essa expressão? Deus encerrou. Deus colocou todos debaixo da mesma condição, eleitos e não eleitos. Porque nós nunca podemos falar da teologia de Paulo sem usar aquela consideração que começamos, ela é a chave para interpretar a teologia de Paulo, as ironias. No decorrer de Romanos 9, Paulo faz perguntas irônicas. Você acha que dirá a massa, vai dizer ao oleiro, e aí? Depois ele vai discorrendo a teologia, vai para Israel, e aqui ele termina. A gente sabe o pensamento de uma pessoa, é na conclusão. Depois, eu quando estou dando aula, eu faço perguntas irônicas para ver o que os alunos vão dizer. Mas depois, o que eu penso está na conclusão dos fatos. Quando eu vou concluir, eu falei aqui, em Paulo é a mesma coisa. Ele fala, portanto, Deus encerrou a todos debaixo da desobediência. Todos estão debaixo do pecado, todos estão perdidos, todos estão sem salvação. Aí fala, mas para usar de misericórdia para com todos. Então não podemos dizer que Deus escolheu uns para ser salvos e outros para ser condenados. Que Deus salva uns em detrimento dos outros. Não, todos estão na mesma condição. Agora, as pessoas podem se tornarem vasos da ira, e elas podem, ao ouvir o convite da salvação, pela graça que é oferecida, elas então podem virem a ser por Deus vasos da misericórdia, por Deus. Eu quero só terminar falando uma coisinha, que não é exatamente a questão do capítulo 9. Nós começamos a falar aqui alguma coisa, é sobre a perda da salvação. É um assunto polêmico, mas se vocês têm ainda 10 minutos, posso, por favor? Posso? Para falar da perda da salvação, para falar da perda da salvação, eu preciso ir para a carta aos Hebreus, que para mim é o texto categórico para falar da perda da salvação. Hebreus, capítulo 6, e o versículo 4. Hebreus, capítulo 6, versículo 4. É impossível que os que já uma vez foram iluminados, vamos aqui a sequência, iluminados, provaram o dom celestial, se fizeram participantes do Espírito Santo, provaram a boa palavra de Deus, os poderes do mundo vindouro, e depois disso caíram, sejam outra vez renovados para o arrependimento. Bom, esse texto é um texto para mim chave, sinceramente. Como é que eu creio? Eu estou falando como que eu creio, porque eu sei que há colegas, há pessoas que creem diferente, por isso eu estou evocando para mim essa responsabilidade. Como que eu creio que a pessoa perde a salvação? É possível perder a salvação? O texto está dizendo que sim, porque o texto está falando aqui de um salvo.
A Bíblia está dizendo aqui que, primeiro, o texto, vamos começar, foram iluminados. Quem ilumina? Que iluminação é essa? Está falando da revelação da salvação. Vamos interpretar o texto. Os que foram iluminados, quer dizer, a pessoa que foi iluminada, ela entendeu, mas não é só iluminado não. Provaram o dom celestial, dom celeste, provaram, experimentaram, desfrutaram do dom celeste. A Bíblia diz, não é pela graça que sois salvos, estão melhor, é um dom de Deus. A salvação é um dom, vem da palavra grega charisma, dádiva, de caráter imaterial, dado pela graça. Então, a salvação é um dom, é uma dádiva, é um dom dado por Deus, salvo, é uma dádiva. Provar o dom, e é um dom celeste, provar o dom celestial. Se fizeram participando do Espírito Santo, então pera lá, existe alguém que não é salvo, que é participando do Espírito Santo? Não. Participa, o Espírito Santo mora nele, e tal. Está falando de um salvo em essência. Provaram, participando do Espírito Santo, provar a boa palavra. E os poderes do mundo vindouro. Sabe o que é provar do mundo vindouro? Vindouro é futuro. Ser salvo, quando eu falo isso, me emociona. Ser salvo é provar os poderes do mundo futuro. Ser salvo é estar garantido com Deus em Cristo. O futuro nosso provou esses poderes, o poder de não mais morrer, o poder de alcançar a eternidade. Quando o cara provou isso, o mundo vindouro. Mas eles depois caíram. Aqui quando fala caíram, o verbo cair está no passado, caíram. E ele é afirmativo, está dizendo que caiu. Então, bem, eu creio na palavra de Deus, eu creio na inspiração verbal, plenária da Bíblia. Eu creio que todos os verbos, todas as palavras são inspiradas, eu creio totalmente nisso. Aqui o texto não fala se, não tem condições, que fala, caíram. Pode continuar lendo os outros textos, mas o texto ele é categórico, fala de uma pessoa salva e que essa pessoa caiu. Então, a Bíblia vai citar, se nós formos em Paulo, nós vamos falar, Demas, amando presente, vai falar que ele naufragou na fé. Paulo vai usar de obreiros, falando que obreiros naufragaram. Ora, para alguém naufragar, como é que alguém naufraga? Para alguém naufragar, ela tem que estar numa condição de não naufrágio, né? De não afundar. Como é que o pecador já está caído? Então, quando Paulo fala de alguém que naufragou na fé, ele está falando de alguém que caiu, alguém que foi salvo um dia e ele caiu, ele perdeu a salvação, né? Ele perdeu, caiu. Então é possível perder. Ok, a pergunta é, em termos práticos, vamos indo nos concluintes. Deus coloca o nome no livro da vida e Deus tira? Sim, eu creio que Deus coloca o nome no livro da vida e Deus tira. De que forma? De que forma? Bom, eu creio que Deus coloca o nome da vida, a pessoa é salva. Se ela foi, se provou, ela saiu da condição de pecadora e ela foi salva. Se ela foi salva, o nome dela foi para o livro da vida. Ok, só que Deus, se ela perder a salvação, existem duas condições que a pessoa pode perder a salvação, da forma que eu creio. Primeiro, ela pode perder a salvação sendo apóstata, se apostar tanto da fé e na consciência sendo aquela consciência, cauterizando a consciência, e ela desvio da fé, e ela se apostata da fé, eu não consegue mais se arrepender porque se apostatou, então ela perde a salvação. Em segundo lugar, eu penso que tem o desviado da igreja e o desviado de Cristo. Por exemplo,